Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que uma em cada 160 crianças no mundo são diagnosticadas com transtornos do espectro autista, TEA ou TEA, chamado de autismo. Em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta sexta-feira, nós convidamos a diretora técnica do Instituto Autismo no Amazonas, Miriam Rodrigues Ibernon, para ela conversar conosco sobre esse assunto, responder a uns questionamentos e nos deixar por dentro, eu e você aí do outro lado, sobre esse evento e sobre o autismo também. Bom dia, Miriam Bom dia, Rodrigues, como vai a senhora? tudo bem, Patrícia? Obrigado por atender a nossa equipe nesse feriado também. Ô, Miriam, na sua avaliação, o Amazonas ainda precisa consolidar as chamadas políticas públicas para autistas? A Organização Mundial da Saúde estima que haja 30 milhões de pessoas com autismo no mundo. No Brasil, estima-se que existam 2 milhões e no Amazonas, cerca de 20 mil pessoas. Na minha avaliação, a Amazonas precisa, sim, fortalecer as políticas públicas para que todas as leis que beneficiam a pessoa com autismo sejam efetivamente ativas. Por exemplo, precisamos de mais centros especializados com equipe multiprofissional para o diagnóstico e as intervenções necessárias para o desenvolvimento dos autistas. Formação para os nossos professores, com parcerias com as universidades estaduais e federais. Sistematizar treinamentos do sistema público de saúde, a fim de que este diagnóstico seja mais rápido e eficiente possível, dentre outras coisas. Entendo. E ao longo desses anos, quais foram ou quais são as principais conquistas para autistas? Por exemplo, inclusão, algo semelhante. O que a senhora destaca? Bem, nos dias atuais, uma época em que todos os ambientes devem trabalhar com a inclusão, principalmente no âmbito escolar. Está no mesmo que o indivíduo é preparado para viver em sociedade. A inclusão é muito mais que inserir, é mais do que o simples fato de matricular na escola. A inclusão, para realmente essa palavra dita, precisa acompanhar a preparação tanto do professor quanto da escola, que é de grande importância para o desenvolvimento da criança. Pois não é o indivíduo autista, como aqui é mencionado, que deve adaptar-se ao ambiente, mas sim um ambiente que deve se adaptar e receber inclusão realmente verdadeira e inclusiva. Né? Bem, a lei número 12.764, de 27 de dezembro, mais conhecida como a Lei Berenice Piana, determina que são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação. E também a Lei 93/94, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que em seu artigo 59 determina que os sistemas de ensino assegurarão aos educandes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades, currículos, métodos, técnicas aperfeiçoados para atender essa necessidade. Então, eu vejo que houve um avanço, mas ainda precisa melhorar. Houve avanços, mas na avaliação da senhora ainda precisa melhorar. E melhorar basicamente em que, Miriam? Nessa inclusão. Hoje, nossas escolas, em um total, ainda é muito precária essa inclusão, né? Nossos professores ainda precisam ser preparados, a infraestrutura, um currículo adaptado, um ensino voltado à pessoa com esse transtorno. Compreendo. Interessante essa questão que a senhora coloca em relação aos nossos professores, né, que precisam ser melhor preparados até para saber lidar com a criança, o estudante autista em sala de aula.
Agora, Miriam Rodrigues, ainda há preconceito dentro das famílias sobre o diagnóstico desse transtorno? Veja bem, a reação da família ao receber o diagnóstico é muito confusa, porque no primeiro momento você não tem noção do problema. Depois que você toma conhecimento, a família geralmente passa um período de luto, de negação, de adaptação. É normal, mas é preciso entender a realidade para poder ajudar a criança a ter um bom desenvolvimento. É, essa questão da família, ao perceber o diagnóstico, ela já trata, como a senhora falou, eu vou usar uma palavra, o espanto poderia ser? Uma negação? Alô? Opa, a senhora tá me ouvindo bem agora? Pois Alô? não. Tá, Alô? tá. A senhora continua me ouvindo bem, não é? Sim. Tá. E aí, quando a família tem esse diagnóstico e que recebe de uma maneira até de negação, costuma abandonar a criança ou vai procurar um tratamento adequado? Ela precisa, né, procurar uma unidade básica de saúde mais próxima à sua residência, aqueles que não têm plano, aqueles que têm plano, procurar efetivamente ter esse diagnóstico, né? E a partir de ter o diagnóstico, ter a certeza, procurar começar as terapias, as intervenções, né, com uma equipe multidisciplinar que vai ajudar essa família e essa pessoa com autismo a ter um melhor desenvolvimento. Ainda há pouco a gente falou sobre os professores que precisam estar melhores preparados e as escolas do Amazonas, em Miriam Rodrigues e Bernon, elas estariam preparadas também para receber de forma inclusiva alunos autistas? Não, hoje nós temos poucos centros, né, que são capacitados para receber essas crianças. É necessário, o número de crianças aumentou muito nos últimos anos. E a demanda, né, no nosso estado, assim como em todo o Brasil, é muito grande. E o poder público precisa acompanhar esse avanço e ofertar essa inclusão e a preparar a escola como um todo, com toda a sua equipe escolar, para estar recebendo essa criança, esse adolescente, essa pessoa com autismo. O desconhecimento ainda é muito grande, por isso que nesse 2 de abril nós fazemos assim, uma campanha para que a sociedade venha entender o que é o autismo, identificar as principais características do autismo para poder lidar. E principalmente nossos professores, nossos secretários de educação, diretores, precisam estar preparados para atender esse público. Bem, a gente está no período de pandemia, né? Isolamento social que impõe muitos desafios. E quando se tem em casa uma pessoa autista, os desafios aumentam? Sim, com toda a rotina modificada pelo isolamento social, manter uma rotina saudável é um desafio para as famílias e a pessoa com autismo. Um dos desafios é seguir um cronograma de atividades diárias, com horários. Assim, ela fica mais tranquila quando sabe o que vai acontecer no seu dia a dia. Devendo os pais ou responsáveis sempre conversar e explicar o porquê da necessidade de ficar em casa. Um dos pontos importantes que o Instituto Autismo no Amazonas continua realizando, nesse momento de isolamento social e pandemia, é os atendimentos online. É preciso continuar, porque a criança precisa desse apoio, a família precisa, a rotina para eles é fundamental. Então, estimular essas crianças e adolescentes com jogos, quebra-cabeças, é uma atividade física que vai fazer com que ele fique bem. Entendo. Muito importante isso. O Instituto Autismo no Amazonas, ele recebe algum apoio da autoridade, sejam elas do município, do estado ou até federal, ou apenas dos
que fazem parte do próprio Instituto que ajudam, empresários, pessoas da nossa sociedade? Bem, nós recebemos sim um apoio através de emendas parlamentares, de convênios. Nós temos um convênio hoje com a Secretaria Municipal de Educação, onde a Secretaria cede 6 profissionais para trabalhar no Instituto. Nós também recebemos termos de fomento, um Fundo Manaus Solidária, Fundo de Promoção Social, a FEJUS, que esses recursos para equipar a instituição e também contratação de profissionais, equipe de profissionais multidisciplinar, para estar fazendo esse atendimento às nossas crianças e adolescentes. Diretora, durante anos o Instituto Autismo no Amazonas, pelos dados que nós levantamos, vem acolhendo e ajudando famílias que têm aí pessoas com autismo. Como é o trabalho desenvolvido nessa instituição no dia a dia e até num feriado como hoje? Bem, o Instituto Autismo no Amazonas é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ele foi fundado em 2011 com o objetivo de atender crianças e adolescentes com TEA. Hoje, o Instituto atende 60 crianças, entre crianças e adolescentes e seus familiares. Nós temos uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, professores, educadores físicos e assistente social, onde é realizado terapias individuais e em grupo. Nós temos uma sala estruturada para alunos autistas, além de atendimento aos pais através de cursos, palestras, oficinas de materiais pedagógicos e outros. Sim. A senhora falou de atendimento de 700 crianças, entre crianças e adolescentes com autismo, não é? E desses aí, quantos fazem parte do chamado IAA? É esse total, 700? 60 entre crianças e... Entre crianças e os adolescentes, é isso? Isso. E que tipo de serviço é oferecido no Instituto? No Instituto, nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, professores que fazem terapias individuais e em grupo. Atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades, porque a criança e o adolescente autista ela tem muitas habilidades. Então, a gente impulsiona esse conhecimento, esse incentivo para que elas se desenvolvam mais. Entendi. Bom, quem abraçou a causa e quer ajudar como voluntário, de repente um especialista numa área da saúde importante, por exemplo, como deve fazer? A pessoa pode estar ligando, né, pelos nossos contatos que estão no nosso e-mail, nossa página no Facebook, também comparecendo na instituição. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas, de 7h30 às 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta. A pessoa que tiver interesse de se voluntariar e quiser ajudar, nós agradecemos e precisamos, sim, desse apoio. Importante, muito importante. Diretora técnica do Instituto Autismo no Amazonas, Miriam Rodrigues Ibernon. Muito obrigado pela participação da senhora, por ter, com suas respostas, nos feito entender melhor como é que está essa questão neste Dia Mundial do Autismo. A gente agradece pela participação mais uma vez e esperamos em breve poder conversar com a senhora de novo. Obrigado, feliz Páscoa e até uma próxima oportunidade, Miriam. Muito obrigada.